15º domingo do tempo comum, ano B. Leitura para 14 de julho de 2024 com o tema: O Senhor os enviou e deu-lhes poder sobre os espíritos. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas leituras possam chegar a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias, e vão compartilhando. A primeira leitura do livro do profeta Amós, capítulo 7, versículo de 12 a 15. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, disse a Amós: Vai-te daqui, vidente, foge para a terra de Judá. Aí ganharás o pão com as tuas profecias. Mas não continuas a profetizar aqui em Betel, que é santuário real e templo do reino. Amós respondeu a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta. Era pastor de gado e cultivava sicômoros. Foi o Senhor que me tirou da guarda do rebanho e me disse: Vai profetizar ao meu povo de Israel. Irmãos e irmãs, a missão de Amós é cheia de espinhos. Ele precisa profetizar dentro do covil dos sacerdotes pagãos. Amós denuncia o culto sem amor, sem misericórdia e sem compaixão. Amós revela que não podemos ser vistos como servos do Senhor buscando impor planos políticos de interesse de um grupinho de exploradores que buscam fazer com que pareça a vontade de Deus e interesse de todos. Não podemos ser aliados e nem servos dos esquemas de injustiças. Na segunda leitura da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de 3 a 14. Bendito seja Deus, que nos abençoou com toda espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Em Cristo nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos. Nele temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele deu-nos a conhecer o mistério de sua vontade. Em Cristo fomos constituídos herdeiros. Nele abraçamos a fé e fomos marcados pelo Espírito Santo prometido. Irmãos e irmãs, Paulo vem nos revelar os mistérios da salvação e nos recordar que pertencemos a Deus e fomos destinados para o seu serviço. Não podemos nos esquecer que Deus nos escolhe e nos envia para sermos santos e irrepreensíveis em caridade e na revelação da redenção e da remissão dos pecados. Somos assim chamados a ser no mundo a revelação da graça, do amor e do poder de Deus, que visita seu povo pelos caminhos da Galileia das nações, que os reúne em torno da mesa no banquete e que dá a todos a remissão dos pecados. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de 7 a 13, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse sandálias e que não vestisse 2 túnicas, e dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles pregavam o arrependimento, expulsavam demônios, ungiam muitos enfermos com óleos e os curavam. Irmãos e irmãs, Jesus inicia uma nova etapa da missão ao enviar 2 a 2 os seus discípulos. A missão dada por Jesus consiste em anunciar o reino de Deus, que é trabalhar contra tudo aquilo que ameaça a vida e a felicidade dos homens. Os enviados de Deus não podem se colocar a serviço dos poderes que destrói e mata, que se alimenta da ganância. Ao sair em missão, o servo de Deus deve se despojar de todas as seguranças, do alforje, do pão e do dinheiro no cinto.
deve ir de maneira simples e despojada, como é a vida do próprio povo a ser visitado, ou seja, que calçasse sandálias e não vestisse 2 túnicas. O nosso testemunho deve aparecer até na maneira simples de vestir e de falar. O missionário é enviado a trabalhar contra a ação dos que se deixam dominar pelos espíritos imundos. É preciso afastar da vida da igreja e da vida do povo de Deus a servidão ao espírito do mal. A missão é de ungir o povo de Deus contra a ação do mal e os libertar das cegueiras que o inimigo de Deus vai espalhando sobre as pessoas. A missão que o Senhor confia a seus discípulos é de acolher os pecadores. Jesus dizia: "O que estão são não precisam de médico." Aqui dá muito bem para entender que a nossa missão não pode rejeitar as pessoas que por alguns padres e pastores os rotulam como pecadores e os afastam da mesa do Senhor. Jesus não olhava a condição social em que a pessoa estava jogada. Jesus olhava a pessoa que precisava ser resgatada e colocada de volta na vida do templo e na vida da espiritualidade. Muitos ainda hoje tomam posse da espiritualidade e classificam quem pode e quem não pode fazer parte da comunhão e do convívio com o Senhor. Jesus, ao enviar os discípulos, deixa muito claro: "Ide às ovelhas esquecidas e afastadas e impedidas de estarem em comunhão. Expulse os demônios que estão tentando matar a misericórdia, o perdão e a comunhão." A exemplo de Jesus, a nossa missão é acolher os pecadores e aqueles que a sociedade condenava. Somos enviados para trabalhar pela construção de um só rebanho, um só pastor. Não podemos nos colocar a serviço da divisão. A igreja não pode se colocar a serviço de um representante político como faziam os sumos sacerdotes. A nossa missão é de fidelidade ao Evangelho. A nossa missão é de trabalhar o perdão e a misericórdia. A nossa missão é de trabalhar a comunhão e a partilha. Somos escolhidos, chamados e enviados por Deus para ajudar a construir o banquete da salvação e da vida eterna. Que a graça, o amor e o poder de Deus esteja com todos. Amém.